Oi, pessoal! Meu nome é Lívia, sou estudante de Química na UFMG e estou aqui para ajudar vocês com o conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio. Bom, para a aula de hoje vamos precisar de conceitos como distribuição eletrônica, números quânticos e regra de Henry. Todas essas videoaulas estão disponíveis aqui na playlist e eu vou deixar o link abaixo para vocês. Bora resolver alguns exercícios? Vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe é esse daqui. Os números quânticos principal N, secundário L e magnético M do elétron mais energético do átomo do cloro são respectivamente. Então, está nos perguntando quais são os números quânticos principal, secundário e magnético do elétron mais energético do átomo de cloro. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica do cloro. O cloro, ele tem número atômico 17. O exercício nos deu esse dado. E no seu estado fundamental, então, ele também tem 17 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica do cloro, a gente vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, 17 elétrons. Então, a gente precisa agora identificar qual é o elétron mais energético. É o último da ordem crescente de distribuição eletrônica. Então, seria o último elétron que está no orbital do subnível 3P5, certo? Então, o segundo passo é distribuir os elétrons que estão no último subnível, né, nos orbitais. E a gente precisa obedecer a regra de Henry. Então, é um exercício que nos cobra distribuição eletrônica, números quânticos e também regra de Henry. Então, esse é o subnível 3P, né? E a gente vai precisar colocar 5 elétrons distribuídos nesses orbitais, obedecendo a regra de Henry. Então, primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital, para só depois vir completando com o segundo elétron. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pronto, distribuímos os elétrons do último subnível, do mais energético. E então, esse daí, o quinto elétron, é o elétron mais energético. Então, o terceiro passo é agora identificar esse elétron a partir dos números quânticos. Começando pelo número quântico principal, que indica a camada do elétron. Ele está na camada no nível 3. Então, o número quântico principal dele corresponde a 3. O número quântico secundário nos diz, né, qual é o subnível do elétron. E o subnível é o subnível P. Então, olhando essa tabelinha aí, o subnível P, o número quântico correspondente é 1. Então, número quântico secundário vale 1. E por último, o número quântico magnético, que nos diz sobre a orientação do orbital no espaço. Então, aqui uma referência para a gente ver, né? Então, se ele está localizado no segundo orbital, nesse orbital do meio, ele vale 0. Então, o número quântico magnético é 0. E a resposta é letra A. Próximo exercício. Baseado nos conceitos sobre distribuição eletrônica, analise os itens a seguir. Então, a gente tem distribuição eletrônica do cromo, do cobre e do ferro 2+. É um íon, um cátion, né? Então, novamente, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisar a distribuição eletrônica desses elementos. E aqui eu chamo a atenção para você sobre uma forma de que está escrito essa distribuição eletrônica. Esse argônio que está entre colchete, o argônio ele é um gás nobre, cujo número atômico é 18. A gente costuma simplificar a distribuição eletrônica a partir das distribuições de gases nobres. Então, isso quer dizer que até a configuração do argônio
é a mesma, entendeu? Então, a gente pode fazer isso somente com configurações de gás nobre. É uma forma de escrever, de simplificar as distribuições eletrônicas, ok? Então, fazendo a distribuição eletrônica desses três elementos, a gente pode observar que essa primeira parte até o número 18 elétrons, é a mesma configuração do argônio. Por isso que a gente costuma usar esse argônio entre colchetes, certo? E uma coisa aqui que eu preciso chamar a atenção para vocês também. O cromo e o cobre, eles não obedecem ao diagrama de distribuição eletrônica. Eles são exceções à regra. Por quê? Seguindo, né, o diagrama, a gente deveria ter um 4s2, 3d4. No cobre, um 4s2, 3d9, certo? Mas isso não acontece. Por quê? Como os orbitais D são degenerados, o ideal é que todos tenham o mesmo preenchimento, seja parcialmente preenchido ou seja totalmente preenchido. Por isso, então, há uma transferência interna de um elétron do orbital S para o orbital D. É como se o orbital D ele atraísse um elétron desse orbital 4s, né? Então, prestem bastante atenção. No caso do cromo e do cobre, eles não obedecem ao diagrama de distribuição eletrônica. A distribuição correta deles é essa daqui, certo? E no ferro, a gente tem um íon, né? 2+. E a gente perde, quando a gente tem um íon 2+, a gente faz a distribuição do ferro e a gente retira 2 elétrons da última camada, da camada mais externa. E a camada mais externa é a que está no nível 4, né? 4s2. Então, a gente vai retirar os elétrons dali e não do 3d6, certo? Porque o 3, nível 3, está mais interno do que o nível 4. Então, a gente retira da camada mais externa, beleza? Então, analisando essa distribuição eletrônica e comparando com a questão, a gente observa que todas estão erradas. E aqui eu chamo a atenção para vocês que esses elementos aí, molibdênio, prata, ouro, nióbio, rutênio, ródio, paládio e platina, também são exceções da regra de distribuição eletrônica daquele diagrama. Então, lembrem, esses elementos não obedecem ao diagrama de distribuição eletrônica por causa de algumas circunstâncias energéticas. Então, nossa resposta é a letra A. Exercício 3. O número de elétrons existente no nível de valência do átomo do elemento magnésio no estado fundamental é: primeiro passo, distribuição eletrônica do magnésio. Tá aí, número 12, número atômico 12. Beleza? Nível de valência é a camada mais externa, a última camada. Qual que é a última camada do magnésio? 3s2, nível 3, né? Camada mais externa. Então, a pergunta é: quantos elétrons tem no nível de valência? 2 elétrons, resposta letra E. Muito fácil, né? Próximo exercício. Qual o número máximo de elétrons que podem estar presentes no nível quântico principal n igual a 3? N igual a 3 corresponde ao nível 3, que corresponde à camada M. Então, observando essa tabelinha aí, ó, camada M, nível 3, o máximo de elétrons que ela pode comportar é 18 elétrons. Letra B, também muito fácil. Exercício 5. Assinale o que for correto. Então, vamos analisar essas afirmativas, né? Um por um. Primeira afirmativa. Os números quânticos de spin variam de -L a mais L, passando por 0. Falso. Por quê? Os números quânticos spin, eles indicam o sentido de rotação do elétron. Vimos isso nas aulas anteriores. E eles variam de -meio e mais meio. Então, a primeira alternativa está falsa. Segundo, o número quântico magnético indica a energia do elétron no subnível. Falso também. Por quê? Porque o número quântico magnético, ele indica a orientação do orbital no espaço. Falso. 4.
O número quântico principal indica a energia do elétron no orbital. O número quântico principal, ele indica a energia no nível do elétron, no nível que o elétron está. Então, falso também. O movimento do elétron ao redor do núcleo gera um campo magnético externo e o movimento do elétron em torno do seu próprio eixo gera outro campo magnético. Essa está verdadeira e eu vou explicar por quê. Vários experimentos mostraram que o elétron ele tem propriedades magnéticas. Isso a gente já sabe. Então, pensando pelo eletromagnetismo, cargas em movimentos geram campo magnético. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o elétron ele se comporta como um ímã, já que ele tem movimento de rotação em torno do seu eixo. E se ele tem um movimento de rotação no seu eixo, ele gera um campo magnético no seu eixo. E ele ainda pode produzir outro campo magnético devido ao seu movimento ao redor do núcleo, porque se ele movimenta e ele se comporta como uma carga que está em movimento, então ele também gera outro campo magnético ao redor do núcleo. Verdadeiro, ok? 16, deu um spoiler, né? A região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron em um subnível S é uma região esférica. Então, cada subnível a gente tem uma nuvem eletrônica, um formato que é uma região que a gente tem uma maior probabilidade de encontrar o elétron. E o subnível S, essa região é uma região esférica, então verdadeiro. Essa aí é a representação do subnível S, da nuvem eletrônica da região em que há máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, a soma dessas respostas dá 24 e essa é a nossa resposta, beleza? Último exercício. A regra de Hend, como o próprio nome indica, foi formulada pela primeira vez em 1927 pelo físico alemão Friedrich Hend. Ele partiu diretamente da estrutura nuclear, já conhecida e medida, das moléculas e tentou calcular os orbitais moleculares adequados por via direta, resultando na regra de Hend. Essa regra afirma que a energia de um orbital incompleto é menor quando nela existe o maior número possível de elétrons com spins paralelos. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de enxofre em seu estado fundamental, número atômico 16, assinale a opção que apresenta a aplicação correta da regra de Hend. Não precisam assustar com essas letras aí, X, Y, Z, que eu vou explicar tudinho para vocês. Então, primeiro passo, gente, sempre fazer distribuição eletrônica. Questões desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica. Então, distribuição do enxofre, número atômico 16, é essa daí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Se vocês somarem aí, vai dar 16 elétrons, certo? Segundo passo, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do último subnível. Por quê? Quando a gente analisa as alternativas, a gente vê que até o 3s2, todas as respostas, todas as alternativas são idênticas, certo? Então, até o 3s2 a gente não precisa mexer. O que a gente precisa olhar é para o último subnível 3p4. Então, a gente vai distribuir os elétrons nos orbitais do subnível P, beleza? Então, aqui a gente tem 3p4, né? A gente precisa colocar 4 elétrons aí. E o que acontece? O subnível P, ele tem 3 orbitais. Se ele tem 3 orbitais, isso significa que ele tem 3 orientações no espaço. Então, a gente costuma nomear que cada orbital ele está orientado em um plano no espaço. Então, o primeiro orbital ele é o 3px, o segundo 3py e o terceiro 3pz. É simplesmente isso, não tem nada demais. Essas letras vocês não precisam assustar. Essas letras x, y, z simplesmente indicam que cada orbital está em uma orientação no espaço, está em um plano, beleza? Então, agora vamos distribuir os elétrons, 4 elétrons, obedecendo a regra de Hend, beleza? Então, primeiro elétron, segundo, terceiro, quarto. E essa é a nossa
distribuição dos elétrons nesses orbitais. E agora a gente precisa voltar lá nas alternativas. Então, até o 3s2 a gente sabe que está correto, beleza? Então, o último subnível, a distribuição vai ficar 3px2, 3py1 e 3pz1, certo? A alternativa B. Essa é a nossa resposta. Bom, espero que vocês tenham gostado e entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou responder todas com muito carinho e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!